E agora, a gente vai falar sobre cirurgia plástica. Você pode aproveitar que os filhos já estão cuidando da própria vida e cuidar de você, preparar para fazer uma cirurgia, não é? Uma cirurgia plástica. Agora, qual o melhor momento? Quanto tempo você deve esperar? Quais são as técnicas que existem? Como é que fica a amamentação? A gente convidou o cirurgião plástico, o Dr. Leonardo Feliz, nesse feriado com a gente. Obrigada, viu, Leonardo? Muito obrigado pelo convite. Por ter vindo, Sempre viu? um prazer estar aqui. Eu fico feliz. E manda a sua pergunta, 99897-1000, a gente vai falar sobre cirurgia plástica. No caso, muitas mães, eu acredito, que o corpo transforma, né, Leonardo? Sim. E aí elas costumam procurar logo que dão à luz, assim, para poder fazer a cirurgia? Como a gente sabe, durante a gestação e até após a gestação, o corpo se transforma demais da mulher, né? Verdade. E acaba que a mulher fica com uma baixa autoestima, fica ansiando um desejo muito grande de retornar, né, ao corpo que tinha antes. Então, logo após a gestação, ela já vai nos buscar. Mas a gente sempre orienta, tem que ter um pouco de paciência, tem que esperar o organismo regredir, né? Tudo que ele evoluiu durante a gestação. Então, o ideal é esperar pelo menos 6 meses após a gestação. E lembrando, se estiver amamentando, tem que aguardar 3 meses após o término da amamentação. E, além disso tudo, a gente sabe que a cirurgia plástica tem um tempo de recuperação, né? Então, nem sempre você vai poder pegar a sua criança que está bem novinha, né, o bebê. Então, às vezes, eu oriento também esperar que ela esteja andando, que ela já esteja um pouco mais desenvoltura. Independente, digamos assim, né? Isso, para você conseguir fazer um pós-operatório bem feito e a cirurgia ser um sucesso, né? Então, teria que esperar ali 1 ano, mais ou menos, a média, né? Sim, tem algumas mulheres que ficam com muita ansiedade, querem operar. Aí elas já ficam cientes que vai ter alguém que vai ter auxiliar com o neném, que vai ter que ter um cuidado, já fica ciente de tudo que vai acontecer no pós-operatório. Se quer operar, após esse tempo que a gente falou, não tem problema. E aí, no caso, você bem falou, né? O corpo vai passando por transformação. Por exemplo, a barriga custa voltar, ela fica flácida, os peitos também, né? Os seios podem cair. Essas são as principais reclamações das mulheres? Isso. Com a alteração do corpo, os principais são a mama, que ela aumenta muito para amamentar, e depois ela regride, fica mais flácida, cai. E o abdômen, que com a distensão do abdômen acaba afetando até a musculatura, né? Então acaba correndo aquela diástase dos músculos, né? E a pele, depois que ela regride, ela fica flácida, pode ter as estrias, né, que é tão temidas, e ainda fica com uma queda do abdômen também, né? E quais são as técnicas que a gente tem, Leonardo? Isso. Falando das duas regiões, das mamas, a mulher sempre quer elevar. Então, a gente tem a mastopexia, que é a retirada de pele, que pode ou não associar uma prótese. Tem mulheres que querem colocar prótese, quer aumentar um pouquinho, não tem problema, mas pode ser feito também sem a utilização das próteses. E no abdômen, a gente faz a abdominoplastia, que é a retirada do excesso de pele e de gordura. E atualmente a gente sempre associa um pouco da lipoaspiração, para a gente dar um contorno, dar uma definição maior no abdômen, que seria a lipoescultura, né? E aí o tempo de recuperação vai ser o quê? 1 mês? Depende da cirurgia. Se foram feitas as duas, né? Geralmente a gente fala assim, primeiro mês é um mês mais de recuperação mais rápida, de uma regressão. Depois, uns 2 meses, aí você começa a ver um resultado legal, já pode fazer uma atividade física, fazer uma musculação, pegar a sua criança normalmente e voltar à rotina normal. E pode-se fazer os 2 procedimentos? Sim, pode ser feito. O ideal é que faça com uma equipe que está acostumada a fazer, porque na cirurgia plástica a gente brinca que não pode dar nada errado, né? Porque é uma cirurgia estética. Então a gente minimiza ao máximo os riscos. Quanto mais procedimentos você associa na cirurgia, maior é o tempo cirúrgico e aumenta um pouco o risco. Mas é totalmente possível ser realizados os 2 procedimentos na mesma cirurgia. E é preciso emagrecer também? Você falou até desse tempo de espera pela recuperação do organismo, né, que passou por transformação durante a gestação. E às vezes é preciso também emagrecer um pouco para que o resultado seja melhor? Sim, já com a amamentação, geralmente o corpo da mulher ele já regride, ele já emagrece um pouco. Verdade. Tem algumas mulheres que não conseguem. Aí sim o ideal seria tentar emagrecer o máximo que conseguir, para que tenha um resultado melhor, para que consiga às vezes tirar uma quantidade maior de pele, para que consiga dar um contorno maior na cirurgia, né? Então assim, mas mesmo a evolução natural após a gestação já é emagrecer um pouco, já é retornar o corpo que era, né? Ô Leonardo, às vezes a mulher tem um filho e já quer fazer a cirurgia, mas planeja ter mais filhos. Qual que é a orientação? Isso é um ponto bem importante, né?
Porque às vezes com a ansiedade de querer operar, às vezes chegam lá pra gente, não quero ter filhos, mas a mulher às vezes é muito nova, tem só um filho, então tem que se pensar muito bem antes da cirurgia. Caso decida operar e mesmo assim ainda quer ter filhos, a gente muda algumas técnicas na cirurgia. Por exemplo, a costura da musculatura, que é a sutura, geralmente a gente não faz, porque isso atrapalha o crescimento do abdômen depois se ela for ter uma nova gestação. E a nossa prioridade é a criança, não a estética dela agora. Então, assim, a gente vai retirar o excesso de pele, vai fazer uma lipoaspiração, mas vai tomar alguns cuidados extras para que não ocorra nenhum problema numa gestação futura, né? Estão chegando perguntas para você. Olha, Mônica, eu gostaria de saber se depois de um mês após a cirurgia de abdominoplastia... Ué, aí não vê o restante da pergunta. Keila, eu não entendi a sua pergunta. Você pode mandar aqui para mim o que você gostaria de saber? Ela está digitando aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa com o Dr. Leonardo Felice para você poder fazer a sua pergunta. Nós estamos conversando hoje sobre cirurgia plástica pós-gestação. E você pode fazer a sua pergunta, tá bom? Leonardo, eu já volto com você, viu? Cirurgia depois da gestação, a cirurgia plástica, né? Para você aí que já teve seus filhos, já criou e quer melhorar um pouquinho o corpo. A gente está recebendo hoje aqui nesse feriado o cirurgião plástico, Dr. Leonardo Felice. Eu volto com a minha pergunta antes de trazer a das nossas amigas aqui, Leonardo. Por exemplo, a mãe percebeu que na primeira gestação a mama ficou muito diferente, ela não está satisfeita. Aí ela faz a cirurgia. E se ela engravidar depois? Isso, esse é um ponto importante, assim, já sabendo que ela quer ter outros filhos, a gente conversa bastante. Por quê? Se quer ter o filho durante um próximo ano, um segundo ano, é melhor às vezes nem operar, porque pode perder muito rápido o efeito da cirurgia. Mas vamos dizer que ela já operou. É lógico que vai depender do tamanho da mama que ela colocou, o tamanho da prótese, o tamanho que ficou. Sempre vai ter alguma alteraçãozinha vai ter da mama, porque vai aumentar, então vai aumentar o volume e depois regride. Dependendo do tamanho que ficou, perde muito pouco, mas um pouco do resultado com certeza vai perder. Deixa eu trazer a Keila, lembra que ela fez uma pergunta pra gente, ela completou, ela falou o seguinte, que ela trabalha como varredora de rua, né? Então ela varre as ruas, um trabalho super digno. Ela falou, Mônica, eu quero fazer a cirurgia de abdominoplastia, eu posso voltar depois de um mês a trabalhar? Sim. O ideal seria aguardar mais um pouco, porque ela faz uma atividade um pouco mais brusca, assim, precisa um pouco mais de força, mais tempo caminhando. Então o ideal é para recuperação ficar 45 dias, às vezes até 60 dias fora do trabalho, né? Então tem que planejar direitinho. É melhor planejar melhor. E ela está juntando dinheirinho para realizar esse sonho, estou torcendo, viu, Keila? Mônica, tenho 6 anos de silicone, aí cedeu a prótese, fiz quando tinha 33 anos, hoje aos 39. E ela falou que tirou o excesso de pele, né? Isso acontece mesmo? Isso. Toda mama, mesmo operada, com o passar dos anos, ela vai cair. O efeito da gravidade, a perda do colágeno da pele, a flacidez. Então, é normal ter essa perda de resultado. O que acontece é, a dúvida, posso reoperar uma mama que já foi operada? Sim, ela pode ser reoperada. É lógico que tem que ter alguns cuidados extras. Porque a cicatriz tem que tomar um cuidado maior, porque ela já tem uma cicatriz ali. A areola, a sensibilidade, para a sensibilidade voltar mais rápido. Então, durante a cirurgia, a gente toma uns cuidados extras para que tudo ocorra bem e que não tenha nenhum problema no pós-operatório. E esse pós-operatório, além do repouso, também é preciso drenagem, fisioterapia na maioria dos casos? Na maioria dos casos, sim. Para ajudar a tirar o inchaço, né, que é o edema, a recuperação, tirar um pouco do desconforto. Algumas pessoas têm um pouco de dor. Então, a drenagem, o macaquinho, que são as cintas, o sutiã, tudo isso é importante para o resultado. Tem mais gente participando conosco. Mônica, é a Rosali. Depois de um mês de cirurgia, quem dá aula em academia pode trabalhar normalmente? No caso, quem dá aula de bike. E aqui a cirurgia seriam as duas, abdominoplastia e silicone. Então, para fazer a bicicleta ergométrica exige um esforço muito grande. Ainda mais se for fazer o spinning, que levanta, senta. Com 30 dias é muito pouco tempo, não dá para voltar. Nesse caso, ela vai só falar e ficar sentadinha, quietinha, orientando os alunos. A nossa amiga Cleo, Mônica, tem como fazer mama, braço e barriga de uma vez só? Aí fica uma cirurgia muito longa, né? Muito extensa, eu acho que aumenta muito o risco. Seria melhor ela se programar, às vezes, 2 dessas 3, que ela tem maior prioridade, e depois fazer a segunda em outro momento.
A gente está falando sobre cirurgia pós-parto, tem a nossa amiga Juliana, olha, Mônica. Mônica, existe outro procedimento sem ser abdominoplastia? Tenho apenas 22 anos e pretendo ter outro filho futuramente. O meu bebê tem apenas 9 meses. Estou completamente insatisfeita, ela pôs uma carinha chorando com a barriga. Claro, tem vários procedimentos. A gente tem os procedimentos não cirúrgicos e os cirúrgicos, né? Hoje a gente está falando das cirurgias. Se ela não quer fazer a abdominoplastia completa, ela pode fazer a MIE, que ela retira uma menor quantidade de pele, a cicatriz fica menor e ela tem um resultado também. Pode ser que ela tenha um excesso de gordura, aí a gente faz apenas a lipoaspiração, você também não faz a abdominoplastia. Tá. E também tem os outros procedimentos não cirúrgicos, né? Que aí ela pode procurar avaliar o que ela está com a maior queixa, se é de flacidez, são as estrias, se é a qualidade da pele, que pode ter alguma melhora com esses procedimentos também. E é um cuidado para a vida toda, né, Leonardo? Sim, com certeza. Não é fazer, fiz a cirurgia, pronto, acabou, estou feliz na vida. Não, é um cuidado para a vida toda. A cirurgia a gente fala que é um estímulo para a pessoa, né, ter um cuidado de vida melhor, né? Assim, de alimentação, de exercício físico, para manter o resultado durante muitos anos. Olha só esse depoimento da nossa amiga que mandou aqui pra gente. Estou passando por isso. Fiz 3 procedimentos de uma vez só. Mastopexia com prótese, correção da diástase e abdominoplastia. A recuperação é muito difícil. Esperei bastante, pois tem 2 filhos, um com 9 e outro com 14. Imagino que seria quase impossível se eles fossem pequenos. E ela fez bariátrica também há 1 ano e 6 meses. Agora está com 36 dias de plástica, é a Rúbia. Olha o depoimento dela, Leonardo. Então, após as cirurgias bariátricas, é muito comum fazer a mama e o abdômen junto. É a mesma coisa após a gestação. Como tem um excesso muito grande de pele, porque você emagreceu muito, às vezes emagrece 30, 40, 50 quilos, então parece que as coisas caem todas, né? E o que ela falou assim da dificuldade, às vezes a gente fala dificuldade na hora de dormir, que tem que ficar em uma posição mais desconfortável na cama, não pode pegar alguma coisa, precisa de alguém para estar ajudando, né? Agora, com relação à dor, geralmente não tem muita dor, é mais o desconforto que não está acostumado àquilo, a ficar dependendo dos outros, né? Olha só, o Gabriel quer saber, quem faz mamoplastia ou põe prótese nos seios pode amamentar futuramente? Sim, pode amamentar normalmente. Quando é só a prótese, às vezes a gente nem encosta na glândula lá, então assim, amamenta normal. Quando vai fazer a mastopexia, que é a retirada de pele, aí sim a gente altera um pouco a anatomia da mama. Mas mesmo assim os canais se voltam ali, recanaliza, né? Então pode ser amamentado. Normalmente, normal, né? Olha, tem uma dúvida aqui para você, a pessoa não colocou o nome. Mônica, a redução de pele dos seios após a amamentação, o bebê tem 1 ano e 9 meses. Qual o período de repouso total? A cicatrização é associada ao pós-operatório correto? Ela tem medo da cicatriz? Sim, assim, a cirurgia é um fator primordial, é importante. O pós-operatório é essencial. Não adianta nada ela fazer uma cirurgia grande, te retirar a pele, ter as cicatrizes e depois começar a abrir os braços, fazer exercício físico, pegar a criança logo em seguida, porque aí não vai conseguir. As cicatrizes podem abrir, ela pode ficar mais larga, pode às vezes ter uma tendência maior a ter o queloide, né, que é a preocupação maior que as pacientes têm, né? Então tem que cuidar. Tem que cuidar. Por falar em cuidado, olha só que interessante essa pergunta, né? A Aline, Mônica, por que algumas pessoas depois da abdominoplastia engordam em outras partes do corpo? Isso acontece? Acontece. É porque a gente tira uma quantidade muito grande de pele e de gordura. E pelo fato de esticar muito a pele e ainda de fazer a sutura da musculatura, o abdômen fica muito tenso e fino de gordura. Então, quando você engorda, as outras regiões que têm uma quantidade maior de gordura aparecem mais, então elas exaltam mais e a barriga geralmente fica mais retinha. Mas isso não significa que a barriga não pode aumentar a gordura, isso pode acontecer também. É aquilo que a gente falou, é um cuidado que você tem que ter ali para sempre, para não perder o seu projeto. Justamente. Né? Mônica Carla, de Araguari. Hoje tenho 2 dias de cirurgia de mama. Fez reconstrução e colocou 280 ml de silicone. Super indico, porque já fiz barriga e creio que o seio só vem para harmonizar essa estética. E aí ela te pergunta, será que ficarei feliz com 280? Tenho medo que fique pequeno. Essa é uma dúvida muito comum, acho que 100% das mulheres, né? O volume que vai ser colocado. Eu sempre oriento não preocupar tanto com esse número. As pessoas vêm muito com números na cabeça e hoje isso já mudou. A gente faz a escolha não baseada no número, mas baseada no tórax, no tamanho da mama, no desejo da paciente e não nos volumes. E eu comento que 100% das mulheres, depois que faz, elas incham. Então elas ficam muito satisfeitas com o volume. Depois eles vão desinchar.
você fica com a ideia que estava muito grande, estava muito bonito. E depois fica querendo colocar mais. Entendi. Mas não tem essa necessidade. O corpo, ele vai se adaptar exatamente àquela prótese. A escolha bem feita faz uma grande diferença. Né? Nosso tempo está acabando, mas eu preciso perguntar uma técnica, eu acho que a gente não falou sobre ela, que é a Mommy Makeover. Isso. Que é uma técnica também? Não, na verdade é um termo criado nos Estados Unidos, que ficou muito popular entre os americanos e agora está na moda aqui no Brasil. Então a gente vê muita gente chegando lá no consultório falando assim, eu quero fazer a Mommy Makeover. Que nada mais é do que a cirurgia de mama, que a gente está comentando, e de abdômen, feitas no mesmo procedimento, na mesma cirurgia. Para as mulheres que, né, querem fazer esses dois procedimentos. Mônica, fiz mamoplastia e não gostei do resultado. Quanto tempo depois eu posso reoperar, vamos dizer assim, né? Fazer uma nova operação? Esse é um tema bem delicado. A gente tem que ver qual foi o motivo que não gostou. Foi a cicatriz? Foi que a mama caiu? Ela está pequena? Mas geralmente a gente tem que esperar pelo menos 6 meses, que é o tempo do organismo cicatrizar para a gente ver como vai ser o resultado final. Lili, posso fazer só mais uma pergunta, Flor? Não me puxa a orelha, não. A Jéssica Laura de Patrocínio vai fazer uma cirurgia de mamoplastia redutora sem prótese em janeiro. Precisava perder peso. Tem 1,60, 69 quilos. Mas está no processo de muita ansiedade, Leonardo, e não está conseguindo perder nada. Tem somente o filho, não tem pensamento de ter outro. Depois poderia ter outro e o problema da mama cresceria novamente, mesmo após a mamoplastia. O que ela faz? Então, depende do tanto de mama que vai ser retirado. Vai ser retirado. Né? Primeiro, com relação à ansiedade, é muito comum. É comum, às vezes né? acontece que as pessoas engordam mais porque ficam tão ansiosos esperando a cirurgia, que não é o ideal. O ideal é que mantenha ou diminua, né, o peso. Quando a gente tira a mama, não significa que ela vai voltar ao mesmo tamanho após a gestação, se ela tiver uma nova. Né? Ela pode aumentar menos, porque tirou quantidade de glândula, de gordura, então ela não vai aumentar e voltar ao que ela tinha antes, não. Muito bem, doutor Leonardo Feliz, cirurgião plástico com a gente aqui hoje, falando sobre cirurgia plástica após a gestação. Deixa eu mandar um abraço para suas filhas que estão assistindo Manhã Total, né? Que bom, obrigado. Como é que é o nome delas? É Gabriela e Melissa. Novinhas, lindas. Um beijo para vocês, viu, meninas? Obrigada, viu, Leonardo? Obrigado. Bom feriado, tá?